Oi para você que está assistindo aqui ao nosso canal 5 Tons. Hoje, dia 1º de junho, a gente vai falar sobre uma estreia no catálogo da Netflix, mas é um filme já bem famoso, conhecido, todo mundo sabe quem é o personagem principal desse filme, pelo menos aqui no Brasil. Trata-se do Minha Mãe é uma Peça, o primeiro filme, que conta aí a história da Dona Hermínia, que é interpretado pelo Paulo Gustavo, que, como todo mundo sabe, infelizmente morreu, no mês passado, no comecinho do mês passado, começo de maio, aos 42 anos. Mais uma vítima, mais uma das quase 500 mil vítimas de Covid-19 só no Brasil. Então, a gente resolveu falar um pouquinho sobre este filme, que acho que ele é de 2013, se não me engano. E é um filme que, assim, no que diz respeito à comédia, não tem igual no Brasil. Então, se você quiser saber a nossa opinião a respeito de Minha Mãe é uma Peça, que agora está no catálogo da Netflix, por favor, fique com a gente. Antes da gente começar, como sempre, eu queria pedir para você para se inscrever no canal, caso não seja inscrito. Também queria pedir para você clicar no sininho para receber as notificações dos vídeos novos que a gente lança aqui. E também, se possível, você pode seguir a gente lá no Instagram, a gente está no @canal 5 Tons. Como se sabe, esse filme de 2013 ele conta a história, a história original da Dona Hermínia, que é uma mulher que mora em Niterói, e ela tem um jeito muito peculiar de se expressar, um jeito muito particular de criar os dois filhos que ela tem, que ela tem um rapaz e uma moça, a Marcelina e o outro eu não lembro o nome dele, fugiu. Juliano, obrigado, Juliano. Então, é basicamente uma história familiar, só que interpretada por um homem de peruca. Só que o homem de peruca não é qualquer homem de peruca, é o Paulo Gustavo, que naquela época já estava famoso pelo 220 volts, que é o programa que ele fazia no Multishow. Depois ele veio fazer o Vai Que Cola também, consolidou o sucesso e com o estouro que foi Minha Mãe é uma Peça, ele se tornou um nome nacional. Aqui neste primeiro filme a gente tem também a participação de Ingrid Guimarães, Erson Capri, que depois apareceu nos outros filmes também. Enfim, tem muitas participações nesse filme, mas o foco todo não poderia deixar de ser no Paulo Gustavo. A Dona Hermínia, que é a personagem principal deste filme, foi uma criação dele, acho que foi de 2004, 2005, foi feito inicialmente para o teatro, ele foi indicado inclusive ao prêmio de melhor ator nos prêmios Shell, que é o prêmio de teatro, e ele fez muito sucesso com essa peça. Foi um estouro no Brasil inteiro. E então, o caminho natural, eventualmente, seria o cinema. Quando esse filme chegou, eu acho, pela produção, pelo que a gente pode acompanhar assistindo ao filme de novo, que parece que não tinha muita fé no filme. Porque até a própria maquiagem que foi usada no Paulo Gustavo para fazer a caracterização da Dona Hermínia mudou bastante no segundo e no terceiro filme. Nessa primeira, ele realmente parece um homem de peruca. Na segunda, e na terceira parte dessa história do Minha Mãe é uma Peça, ele já está mais incorporado ao personagem da Dona Hermínia. Mas não é só o talento da atuação do Paulo Gustavo neste filme que chama a atenção, mas também a capacidade de escrita, a capacidade de fazer piada. É uma metralhadora de piadas, a gente assiste Minha Mãe é uma Peça, seja o primeiro, o segundo, o terceiro, é uma atrás da outra. E isso é uma qualidade muito rara nas comédias brasileiras. A gente está muito acostumado com a Globo Chanchada, que são os filmes de comédia da Globo, Leandro Hassum e etc e tal, que são aquelas comédias que elas não prezam muito pelo roteiro, elas prezam muito mais pelo humor físico, aquela coisa do... Se você assistir o filme do Leandro Hassum, você sabe como é. Mas, enfim, cada um tem seu gosto. Muita gente gosta dos filmes que são feitos de comédia, nessa linha de montagem que a Globo coloca, depois joga tudo no Telecine. Então, neste caso do Minha Mãe é uma Peça, é uma coisa diferente, porque o roteiro é bem melhor trabalhado neste sentido. As piadas, elas são coesas, elas entram uma nas outras e a gente vai entrando na onda junto. E é isso que fez o sucesso desse filme. O filme, ele se tornou quase um clássico brasileiro. E mais uma vez, o mérito é do Paulo Gustavo, que criou a personagem baseada na mãe dele, a Déa Lúcia, que, então, se você vê o final do filme, vê os créditos, você vê que é cuspir descarrado. É a mesma coisa. Você vê a mãe dele, você tá vendo ele também, quando ele tá caracterizado, porque tem o mesmo estilo, o mesmo tipo de humor, aquela voz, aquela voz ardida, como fala no interior. É um grande trabalho do Paulo Gustavo, que infelizmente não vai poder deixar mais a sua marca aqui no nosso convívio, vamos dizer assim, por conta dessa doença terrível que vem assolando o país e o mundo inteiro desde o ano passado. Foi provavelmente, a morte do Paulo Gustavo foi a mais sentida de todas, porque era um homem popular, era um homem que era conhecido no Brasil inteiro e ninguém esperava
que ele fosse morrer de Covid. E isso pegou todo mundo de surpresa, a mim, imagino que você também que está assistindo esse vídeo. Então, assistir a Minha Mãe é uma Peça, seja o primeiro que a gente está falando aqui, ou o segundo e o terceiro, é uma espécie de perpetuar, né, uma forma de perpetuar o talento do Paulo Gustavo. Mas voltando a falar deste primeiro filme, Minha Mãe é uma Peça, tecnicamente ele ainda tem aquele jeitão de série, né? Ele não é um filme feito com a linguagem de cinema. Parece que você está assistindo um grande episódio de série, quando você está assistindo o primeiro Minha Mãe é uma Peça, mas estranhamente nesse caso funciona. Geralmente, 99,9% das vezes, esse tipo de abordagem no cinema, né, levar a linguagem da televisão para o cinema, não funciona. O contrário funciona, mas levar da televisão para o cinema geralmente não funciona. Mas nesse caso, estranhamente funcionou, tanto que a gente mal estranha aquela linguagem mais clipada, vamos dizer assim, aquela falta de uma linguagem cinematográfica, de usar, né, o poder do cinema para enfatizar determinadas coisas. Aqui é feito tudo de uma forma como se fosse a série do Paulo Gustavo e acaba funcionando muito bem. De resto, né, a gente tem pequenas falhas no que diz respeito à direção de arte, mas coisas que a gente ignora por conta da força do roteiro, força da atuação principal do Paulo Gustavo. E também não tem como deixar de ser falar dos coadjuvantes, né? Rodrigo Pandolfo, que interpretou o filho dela, o Erson Cabra, que interpretou o ex-marido. Muita gente que fez esse filme ser o sucesso que foi e que agora está chegando na Netflix. Ele já estava, se não me engano, na Prime Video, agora está na Netflix. É uma opção para quem quer ver mais do Paulo Gustavo, para ver mais coisas sobre ele, né? Tipo, na Netflix, caso você não tenha o Prime Video, né? Ou se você não quer ver aqueles vídeos que estão no YouTube, né, que são os vídeos do 220 volts, se você pesquisar lá você vai achar um monte na Multishow. Para nós aqui do canal 5 Tons, esse é um filme, uma das raríssimas comédias brasileiras que recebem 5 estrelas aqui do canal, porque não tem como deixar de ser, e a gente já adianta que no 2 e no 3 é 5 estrelas também. Então não precisa nem fazer a crítica do 2 ou 3, porque a principal qualidade de uma comédia é fazer rir. E se ela faz você rir do começo ao fim, é porque ela é muito boa, diferenciada em relação a tudo que vem depois ou antes dela. Então é isso, obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui, a gente se vê no canal 5 Tons. Um abraço e até lá.